Agora a gente vai começar a utilizar as constantes de equilíbrio. Para fazer o quê? Para determinar a concentração de reagentes no estado de equilíbrio e também fazer o contrário, utilizar os valores das concentrações ou das pressões no equilíbrio para determinar o valor das constantes. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Obtendo a constante a partir de dados experimentais. Em solução aquosa, os íons ferro 3 reagem com o iodeto para formar os íons ferro 2 e triodeto, e 3-. Suponha que a concentração inicial de íons ferro 3+ seja 0,200 molar e a concentração inicial dos íons I- seja 0,300 molar. E que no equilíbrio a concentração de íons I3- seja 0,0866 molar. Determine o valor da constante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente vai contabilizar os produtos e os reagentes. Então na primeira linha da tabela a gente tem as espécies, que vai ser o ferro 3+, o iodeto, o ferro 2 e o triodeto. Na hora que a gente for trabalhar agora, na segunda linha você vai colocar as concentrações iniciais. Então qual é a concentração inicial do ferro 3? 0,200 molar. Quanto é a concentração do I3-? É 0,300 molar. Concentração do ferro 2+ e do triodeto. Como eles são produtos, a gente pode partir do pressuposto, já que a questão não diz nada, que no início da reação não há produtos. Então agora a gente vai colocar quanto que reage e quanto que forma. A gente não sabe exatamente quanto que reage e quanto que forma até chegar no equilíbrio. O que é que tem que acontecer? Quando a gente estiver trabalhando com reagentes, que é o caso do I- e do ferro 3, a quantidade deles tem que diminuir. Enquanto que a quantidade do ferro 2 e do triodeto tem que aumentar, uma vez que eles são produtos. Então, quanto que diminui, quanto que aumenta, a gente vai chamar de X. Só que esse X ele tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, do mesmo jeito que a gente viu em cinética. Então, no caso do ferro 3, você vai pegar, ele vai diminuir 2 vezes X. No caso do iodeto, ele vai diminuir menos 3x. No caso do ferro 2+, o que vai acontecer? Ele vai aumentar mais 2x. E no caso do triodeto, ele aumenta só em x. Certo? Então, a quantidade de reagentes que diminui é diretamente proporcional ao coeficiente estequiométrico. E a quantidade de produtos que forma também vai ser proporcional ao coeficiente estequiométrico. Então, nesse caso, o que vai acontecer? No equilíbrio, você vai fazer a diferença do que você tinha no início, menos o que foi consumido, no caso dos reagentes. Então, vai ficar 0,200 menos 2x para o ferro 3, 0,300 menos 3x, no caso do I-. No caso do ferro 2 e do triodeto, que são produtos, você vai pegar o que você tinha no início e somar com o que formou. Então você vai ter 2x do ferro 2+, e vai ter x do triodeto. Então o que é que ele dá mais na questão? Se você olhar na questão, ele diz que no equilíbrio a concentração do iodeto é 0,0866. E pelo sistema que nós criamos, o x é a concentração do I3-. Então a gente pode dizer que o x é igual a 0,0866. Isso aqui vai ser a concentração do triodeto. E se você sabe quem é x, você consegue determinar quem são as concentrações das outras substâncias. Concentração do ferro 3+, vai ser 0,200 menos 2 vezes 0,0866. Isso aqui vai dar 0,0286. A gente vai fazer a mesma conta agora para o iodeto. Vai ficar concentração do iodeto no equilíbrio 0,300 menos 3 vezes o x, que é o 0,0866. Fazendo essas contas, vai dar 0,0402. Então a gente já tem a concentração do triodeto, do ferro 3 e do iodeto. Falta agora quem? A concentração do ferro 2+. Como é que eu faço? A concentração do ferro 2+,
vai ser 2 vezes x. Quanto é que dá essa conta? Fazendo aqui as contas vai dar 0,1732. Então a gente já tem os valores de concentração, a gente pode montar a constante. A constante de equilíbrio ela vai ser o quê? Ela vai ser a concentração dos produtos. Quem são os produtos nesse caso? É o ferro 2+, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, vezes a concentração do triodeto, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 1, dividido pela concentração do ferro 3+, elevado ao quadrado, e esse ferro 3+ está multiplicando a concentração do iodeto elevado ao cubo. Então, isso aqui é a forma da constante de equilíbrio. Quanto é que é o valor? Vamos substituir agora os números. Kc é igual a concentração do ferro 2, vai ficar 0,1732 elevado ao quadrado, vezes concentração do I3- é 0,0866, dividido concentração do ferro 3, 0,0286 elevado ao quadrado, e esse aqui vai estar multiplicando pela concentração do I-, que é 0,0402 elevado ao cubo. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar que o Kc vale 48,9. Lembrando que ele não tem unidade. Constante de equilíbrio é diferente de constante de velocidade. Ela não tem unidade. Vamos agora ver outro exemplo. Suponha que um tanque contém inicialmente H2S a uma pressão de 10 atm, a uma temperatura de 800 Kelvin. Quando a reação atinge o equilíbrio, a pressão parcial do S2 vapor é de 0,0200 atm. Calcule o Kp. Então, quando a gente for trabalhar com o Kp, o processo é muito semelhante ao processo que a gente usa o Kc. Qual é a diferença? A gente vai fazer a mesma tabela, só que utilizando as pressões parciais. Então, segunda linha da tabela, vamos preencher com as pressões parciais iniciais. Fazendo isso, a pressão do H2S, a gente tem que é de 10 atm. Então, não fala nada de pressão de H2, não fala nada de pressão de S2, então a gente parte do princípio que a pressão inicial deles é 0. Vamos agora para a terceira linha, é o que reagiu e que forma. Lembre-se sempre, no reagente vai diminuir, no produto vai aumentar, e é proporcional aos coeficientes estequiométricos. Então, no caso do H2S, vai diminuir 2x. No caso do H2, vai aumentar 2x. No caso do S2, vai aumentar mais x. Quando a gente for calcular as pressões no equilíbrio, vai ficar pressão do H2S 10 menos 2x, pressão do H2 2x, pressão do S2 simplesmente x. Agora a gente vai utilizar os dados. Qual é o dado que ele dá? Que a pressão parcial do S2 vale 0,020 atm. Quem é a pressão de S2 aqui nas nossas letras? É o x, né? Pressão parcial de S2 no equilíbrio. Então, x é igual a 0,020. Então, agora a gente pode determinar quanto é as pressões dos outros. Isso aqui vai ser a pressão do S2. A pressão do H2S vai ser 10 menos 2 vezes x, que vai dar 9,96, e a pressão do H2 vai ser 2 vezes x, ou seja, 0,040. Então daqui a gente agora vai esquematizar a constante, né? O Kp vai ser o quê? Vai ser a pressão do H2 elevado a 2 vezes a pressão do S2 dividido pela pressão do H2S elevado ao quadrado. Substituindo os valores numéricos, vai ficar pressão do H2 0,040 elevado ao quadrado vezes pressão do S2 vai ser 0,020 dividido pela pressão do H2S, que é 9,96 elevado ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar o valor que é 3
0,23 vezes 10 a menos 7. Ou seja, é uma constante muito menor do que 1, portanto, esse equilíbrio ele favorece a formação dos reagentes. Ela é uma reação reagente favorecida. Vamos agora para o próximo exemplo, que a gente vai determinar as concentrações de equilíbrio a partir de K, ou seja, a gente vai utilizar o raciocínio contrário. Então, por exemplo, a constante de equilíbrio Kc é de 55,64 para a reação H2 mais I2, formando 2HI. Foi determinada a 425 graus se 1 mol de H2 e de I2 forem colocados em um frasco de 0,500 litros a 425 graus, quais as concentrações de H2, I2 e HI quando o equilíbrio for atingido. Então, gente, para fazer essa questão, esse valor de temperatura ele só serve para determinar que a constante de equilíbrio que o problema dá, ele está na mesma temperatura do experimento. Então, não precisa mexer com temperatura, só segue com relação a isso. Então, para fazer isso, a gente tem que fazer aquela mesma tabela que a gente estava fazendo no começo, onde você tem a concentração de H2, a concentração de I2 e a concentração de HI. Professor, quanto é a concentração inicial disso? Vamos ver os dados do problema. Se a gente olhar aqui, ele diz que no começo você tem 1 mol. Você tem 1 mol de H2 e também tem 1 mol de I2. E que o volume do frasco é de meio litro. Então, se você tem um número de mol e você tem um volume, você consegue determinar a concentração. Então, a concentração de H2 ela vai ser igual à concentração de I2, porque o número de mol dos dois é igual, e vai ser 1 mol dividido por 0,5 litros. Ou seja, vai ser 2 mol por litro. Então, a concentração inicial do H2 é 2, do I2 é 2, e do HI, como ele é produto, a gente parte do princípio que é 0. Vamos agora fazer a questão da reação e a formação. O H2 e o I2 vão diminuir a concentração, no caso em X, né? Porque o coeficiente estequiométrico deles é 1, e a concentração de HI vai aumentar em 2x, por causa do coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Então, no equilíbrio, a gente vai ter 2 menos x, 2 menos x para o I2 também, e no caso do HI, a gente vai ter 2x. Vamos agora fazer a fórmula da constante de equilíbrio. Então, como a gente está trabalhando com mol por litro, a gente está trabalhando com concentração. Então, nossa constante a gente chama de Kc. O Kc aqui nesse caso vai ser o quê? Concentração de HI, que é o produto, elevado ao quadrado, porque 2 é o coeficiente estequiométrico dele, dividido por H2 vezes I2. Então, a gente tem, nesse caso, quanto é que é a concentração de HI? A concentração de HI vai ser 2x elevado ao quadrado. Concentração de H2 e I2 vai ficar 2 menos x vezes 2 menos x. Isso aqui vai dar igual a 55,64. Como 2 menos x vezes 2 menos x vai dar 2 menos x ao quadrado, a gente pode simplificar essa equação aqui. Como? A gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, tirando a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Professor, quanto é que vai ficar? Vai ficar 2x, né? Porque o 2 aqui do expoente vai embora com a raiz quadrada. E embaixo vai ficar 2 menos x. E aqui vai dar igual a raiz de 55,64, que dá 7,46. Então, aqui a gente pode arranjar, né? Fica 2x é igual a 2 menos x vezes 7,46. Se a gente continuar aqui, vai ficar 2x é igual a 14,92 menos 7,46x. Vou limpar aqui para ficar mais claro, certo? Vamos aproveitar essa parte aqui de baixo e colocar em cima. Continuando aqui, eu peguei até onde eu tinha desenvolvido embaixo, puxei para cima e apaguei para ficar mais limpa, para não ficar muito confuso, né? Então vai ficar que 2x mais 7,46x é igual a 14,92. Portanto, 9,46x é igual a 14,92. Daqui a gente tira que x
é igual a 14,92 dividido por 9,46. Fazendo essas contas, a gente acha que o x vale 1,58, certo? Então, o que a gente tem que ter cuidado quando a gente acha esse x é verificar se quimicamente ele faz sentido. Como assim quimicamente ele faz sentido? Ora, se tu tem um reagente e a reação está evoluindo, a quantidade de reagente no equilíbrio ela tem que ser menor do que o que você tinha no início. Em alguns casos, você pode cair numa equação de segundo grau, tendo uma raiz negativa e uma raiz positiva. Então, você sai testando. Se a concentração de reagente ela aumentar, então não é aquela raiz correta. Se a concentração der negativa, então essa raiz também não é correta. Então, isso vai ajudar você a escolher, se cair numa equação de segundo grau, qual é a raiz que você tem que utilizar. Nesse caso aqui, como a gente utilizou a raiz quadrada, então simplesmente ficou mais fácil porque a gente vai ficar só com um número. Então, vamos responder agora a pergunta. Concentração de H2 é igual à concentração de I2, que vai ser igual a 2 menos 1,58. Então, isso aqui vai dar igual a 0,42. Veja que é menor do que 2, que é o que você tinha no início, e ele não é um número negativo, então esse número está válido. Agora, a concentração dos produtos, ela tem que aumentar e ela tem que ser positiva. É outro critério. Então, vamos olhar aqui. Concentração do HI. Concentração do HI vai ser 2 vezes x. Então, esse 2 vezes x vai ficar 2 vezes 1,58, que isso aqui vai dar igual a 3,16.